Deus é um Deus que opera no meio do culto, e Deus é um Deus que opera no final do culto. Quando nós vamos olhar na palavra do Senhor, nós vamos ver em Marcos capítulo 2, no meio do culto, Deus curando um paralítico que foi trazido por 4. Quando nós vamos para Lucas capítulo 5, nós vamos ver que acabou o culto, não teve milagre no culto, mas após o culto, no final do culto, a Bíblia diz que Pedro foi a alto mar com sua rede, e grande foi o milagre. Mas eu quero meditar com você nessa noite acerca do milagre no início do culto. O milagre ali na porta da igreja que Jesus operou através da vida de Pedro e João. Mas eu quero que você abra o teu coração a esta palavra, para você entender, porque Deus tem algo específico para tratar com o coração de alguém. Porque o Espírito Santo de Deus toca o meu coração e diz que quer falar com alguém especificamente nessa noite. Amém? A Bíblia vai dizer aqui nesta noite aqui que Pedro e João estão subindo ao templo a hora da oração. E uma coisa certa, coisa boa, meu irmão Diácono William, é ir para a igreja. Coisa boa é ir para o templo. Coisa boa é ir para a oração. Porque aquele que vai para a oração, uma coisa certa, está indo para se encontrar com Jesus. Você veio aqui nessa noite para se encontrar com Ele, assim como Pedro e João estavam indo até aquele lugar. A Bíblia vai dizer, nesse texto que lemos dessa noite, que às 3 horas da tarde, a Bíblia chama a hora nona, eles estão indo, estão caminhando até o templo, coisa a qual muitas das vezes fizeram. Quantas vezes você não tem caminhado neste ano de 2025, 2024, 23, 21, até a casa do Senhor? É mais uma caminhada até a igreja, é mais um culto que você está indo. Mas eu aprendo com o dia a dia, e aprendo também com a palavra de Deus, que a cada dia Deus trabalha de uma maneira, que a cada dia Deus faz de um jeito. Ei, o culto pode até ser que parece que começa sempre igual, mas ele nunca termina igual. Tem dia que Deus fala pela palavra de uma maneira diferente. Tem dia que Deus fala no louvor. Tem dia que Deus usa o homem, a mulher de Deus nos dons espirituais. Tem dia que vai ter milagre no culto. Tem dia que você vai chegar lá na tua casa e o milagre está lá. A Bíblia vai dizer aqui que eles estavam subindo para o templo, e quando chegaram lá no templo, tinha um homem ali, que a palavra de Deus vai efetizar neste momento aqui. Quem era este homem? A Bíblia não cita o nome dele, era um anônimo, era alguém que era uma pessoa que ficava ali jogada. A Bíblia vai dizer que todos os dias ele era colocado ali. Aí eu te pergunto, uma pessoa que depende de outra pessoa está fazendo a sua própria vontade? Uma pessoa que é dependente de outra pessoa está fazendo aquilo que ela quer de todo o teu coração? Não. Mas por que então, pregadora, que ela vivia nessa situação? Por conta de uma enfermidade. E o que tem de mais nessa enfermidade, pregador? A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele era coxo. Ele não era coxo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. A Bíblia diz que ele era coxo há 40 anos. Ele nasceu daquele jeito. Desde o ventre da tua mãe, ele sofria com aquela enfermidade. Então eu imagino, meu amigo Diácono William, que não era 1, não era 2, não era 3 anos que ele estava lutando. São 40 anos daquela situação. São 40 anos de sofrimento. São 40 anos com a dor, os sonhos enterrados, os projetos enterrados, a família sofrendo, lutando. Tem vidas dessa noite que há tanto tempo luta com uma situação. Tem vidas dessa noite que há tanto tempo luta com uma adversidade na tua vida. Tem vidas dessa noite que há quanto tempo está na luta, está nesta peleja. Passa ano, entra ano. Passa verão, passa inverno, passa outono, passa primavera. A situação continua do mesmo jeito. Mas alegra o coração do leitor da Bíblia olhar para a Bíblia e ver os Salmos 40, quando o salmista vai escrever dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, mas Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou do charco de lodo, me tirou da situação que eu estava, me tirou de um lago horrível e firmou os meus pés sobre uma rocha. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Não importa quanto tempo você está lutando com essa adversidade, com essa situação, Jesus aqui está para mudar a tua vida, mudar a tua história e colocar um ponto final nisso que você está passando. Se você crê, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glória! Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que aquele homem todos os dias era colocado ali. E quando você todo dia faz uma coisa, vira uma rotina.
E muitas das vezes, quando a sua rotina é ruim, tanto faz. Tanto faz. Quando algo cai na rotina para você, tanto faz. Você sabe que vai passar mais um ano, vai continuar do mesmo jeito, virou uma rotina. Você sabe que vai passar mais um tempo e vai continuar do mesmo jeito. O que você quer dizer com essa palavra, pregador? Você perde a esperança. Você perde a esperança de mudança. Você perde a esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender que a nossa esperança vem do alto. O salmista vai escrever dizendo: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo a Tito, na introdução da tua carta, ele vai escrever assim: é a esperança da vida eterna, a qual o Senhor, nosso Deus, que não pode mentir, nos prometeu desde a fundação do mundo. A esperança daquele que crê em Deus é o Senhor. É Ele. É Ele. Outro salmista vai escrever dizendo assim: a minha confiança eu coloquei no Senhor, não temerei o que possa me fazer mal. Eu quero que você abra o teu coração nessa noite para ver o cenário de uma pessoa sem esperança, sem esperança de mudança. Mas o ser humano, por mais sem esperanças que ele tenha, por mais sem esperanças que ele esteja, ele precisa de algumas coisas. Ele precisa comer, precisa beber, precisa vestir, precisa se alimentar. Ele tem suas necessidades. Não era diferente esse homem. Pregador, o que esse homem fazia para suprir as suas necessidades? Mendigava, pedia. Ele era colocado na porta da igreja. Passava uma pessoa para ir para o culto, passava alguém na frente ali na rua: me dá uma esmola, me ajuda, me socorre. Eu acredito, por experiência da vida que nós vemos aí neste mundo afora, muitas das vezes, quando alguém está pedindo ajuda, Diácono William, sabe o que acontece? As pessoas cortam volta. As pessoas cortam volta. Quando tem alguém pedindo ajuda, as pessoas viram as costas. E muitas das vezes pessoas que até conhecem a palavra de Deus. Pregador, por que você fala nisso nessa noite? O Espírito de Deus leva no meu coração Lucas capítulo 10 e verso 25. Quando Jesus vai introduzir uma parábola acerca do bom samaritano, Jesus vai falar para aqueles homens que ele estava assim para eles: quem é o meu próximo? A Bíblia vai dizer que passa o sacerdote, vê um homem ali que foi espancado, está numa situação de miséria, machucado. Sabe o que ele faz? Corta a volta, passa de largo, não vi nada, não aconteceu nada, deixa isso de lado. Passa um levita, uma pessoa que louvava a Deus, via o homem naquela situação, passa de largo, vira as costas, vai embora. Mas a Bíblia vai dizer que vai passar ali o chamado bom samaritano. E aquele homem sim, viu a necessidade daquele homem, viu que aquele homem estava passando e estendeu a mão para ajudar. Eu quero que você abra o teu coração nessa noite para entender que tem pessoas que estão precisando da sua ajuda, que tem pessoas que estão precisando de você, e quem sabe essa pessoa seja até você que está aqui nesta noite, está precisando de ajuda, está precisando que alguém lhe estenda a mão. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. A Bíblia vai dizer que aquele homem está naquela situação, e ali vem vindo diante dele dois santos homens de Deus, um chamado Pedro, um chamado João. A Bíblia vai dizer que aqueles homens estão indo para o culto, estão indo lá, e está lá o paralítico que todos os anos estavam ali. Só que aquele dia é o dia que Jesus marcou para mudar a história daquele homem coxo. Aquele dia foi o dia que Jesus marcou para mudar a situação. Ninguém sabia, mas o céu sabia que ali ia ter mudança. Está indo Pedro e João ali, vê aquele homem naquela situação, me dá uma esmola. O que ia contentar o coração daquele homem? A esmola. Vou traduzir para o dia de hoje: dessa 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$50 que seja. Ia contentar, ia bastar para aquele homem e ele ficar satisfeito. Não é, Diácono Isanildo? Ele ia ficar satisfeito. Mas nesse texto aqui eu aprendo que aquilo que o homem quer, muitas das vezes não é a vontade de Deus. A sua vontade, homem, mulher carnal, você enxerga apenas um palmo na frente do teu nariz. Mas eu te anuncio um Deus que conhece a eternidade, ele enxerga a eternidade. Por que você fala isso, pregador? Porque eu quero que você entenda que muitas das vezes o plano de Deus é muito
maior do que aquilo que você espera, do que aquilo que você quer. Hoje você está no culto de segunda-feira, está um reboliço na tua vida, você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus me trouxe de Itápolis para te falar. É o Senhor trabalhando, é o Senhor fazendo movimento para chegar à sua vitória. Naquele momento ali, Ele estende a mão, me dá uma esmola. E Pedro, naquele momento ali no lugar, imagina as pessoas entrando no culto, vai levantar a sua voz, o coxo olhando para ele vai falar assim: olha para nós. Naquele momento ele chamou a atenção. Naquele momento ali, se tinha alguém passando, parou, se tinha alguém entrando na igreja, parou e olhar, o que vai acontecer aí? Mas ali naquele momento Pedro vai entristecer o paralítico do coxo de certo ponto. Por quê? Porque ele vai dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Imagina ele dentro do coração dele pensando: como você vai me ajudar então? O que você pode fazer por mim para me ajudar? Ei, para aquele homem ali, a esmola bastava, mas o que o céu tinha para ele era um milagre para a vida dele, algo muito maior. Algo muito maior o céu tinha para ele. Ei, o homem era enfermo, o homem era coxo, ainda que ele pegasse e ganhasse muito dinheiro, ninguém resolveria o problema dele. Com a Bíblia, nós aprendemos que tem coisa que o dinheiro não resolve. Com a Bíblia, nós aprendemos que tem coisa que o nome não resolve, a autoridade não resolve, influência familiar, política não resolve. Tem coisas que é só o céu que resolve. Só o céu. Tem coisas que é só Jesus que resolve. E esse homem era 40 anos de sofrimento, 40 anos de tormento, 40 anos de dor, 40 anos desse sofrimento. E ali veio um pescador, ali 2 pescadores, e um olha para ele e fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ei, Deus fala ao teu coração nessa noite: eu tenho algo maior para te entregar, eu tenho algo mais poderoso para a tua vida. Eu tenho algo que não apenas supre a tua necessidade, mas gera um milagre, alegria, novas emoções, oh glória, tempos de refrigério, tempos de paz. Eu tenho algo para a tua vida que é infinitamente maior. Ei, aprende nessa noite, o que Deus tem para você é melhor, é maior. A Bíblia diz lá em Isaías: ei, os meus planos são maiores do que os seus. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. A Bíblia vai dizer ali naquele momento ali: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta dessa situação. Em nome de Jesus, levanta disso que você está passando. Em nome de Jesus, sai agora da tristeza, da mágoa, da depressão, da ansiedade. Sai agora disso que você está passando e levanta em nome de Jesus. Ei, um dia um profeta Isaías profetizou dizendo: eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Ei, ajuda do alto. Ajuda do alto. Mas aí alguém podia falar: e aí, o milagre aconteceu? Não. Porque a Bíblia vai dizer que o homem coxo do jeito que estava continuou. Por quê? Porque Pedro precisou estender a mão. Ei, tem um mistério nesse estender a mão nessa noite. Você muitas das vezes está sofrendo há tanto tempo, ninguém te estende a mão. Você muitas das vezes está com tanta dor há tanto tempo e ninguém te estende a mão para te ajudar, para te levantar. Mas nessa noite o céu marcou para te dizer: a mão do Senhor está estendida para você. A mão do Senhor está estendida para você. Muitas das vezes o homem e a mulher deixam de estender a mão para o próximo. Muitas das vezes o homem e a mulher deixam de estender a mão para aquele que está necessitado de ajuda. Pregador, e daí? E daí? E daí que não foi isso que Jesus ensinou? Não. Os ensinamentos de Jesus resumiu os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que está descrito em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5 na Bíblia, em 2. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Isaías capítulo 58 na Bíblia, a Bíblia vai dizer que o povo de Acuília jejuava, o povo orava para pedir coisas somente
E a Bíblia diz que Deus tomou o profeta dizendo: esse não é o jejum que eu quero, não. O jejum que eu quero é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas. O jejum que eu quero é que vocês tenham amor ao próximo. A Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus virou para os fariseus e disse assim: ide aprender, misericórdia quero e não sacrifício. Muitas das vezes o ser humano quer fazer tanta coisa e deixa os princípios mais importantes para trás. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa o sino de timbre. Ainda que eu pegasse, desse todos os meus bens para o sustento dos porcos, dos pobres, ainda que eu pegasse o meu corpo e desse para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Nada adiantaria. Eu quero que você abra o teu coração para esta palavra nessa noite e venha entender. É necessário estender a mão. É necessário estender a mão. É necessário ajudar. É necessário. Tem pessoas que estão precisando de você. Você chega a tantos lugares e fica calado. Eu comentei até com a minha esposa hoje, Tiago Família, aconteceu algo interessante no mercado que eu estava trabalhando. Tinha um menino lá, eu tenho costume muitas vezes falar: é só vitória, para as pessoas determinar a palavra de bênção. Eu vou falar que é só derrota para a pessoa, não, é só vitória. E aquele menino pegou, olhou para mim e falou assim: é só regresso. As coisas lá que ele estava mexendo para o chão. Deus tomou minha boca para falar com ele. Sabe o seguinte, Tiago Família? A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela tinha condições. Deus tomou minha boca para falar com isso no mercado. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela tinha condições, ela não precisava de nada. Tinha o marido dela, ela tinha condições. E você vai pegar agora de Acunha onde está escrito: não precisava de nada. E o profeta chamado Eliseu vai virar para Geazi e vai falar: o que nós vamos fazer para essa mulher? O que nós vamos fazer para essa mulher? Ela tem de tudo. Ela tem de tudo, mas ela não tem filho. Já era avançada de idade. O profeta vem para ela e diz assim: no tempo determinado tu abraçarás um filho. E a Bíblia diz que no tempo determinado ela engravidou, ela gerou e teve um menino. Porém, a Bíblia diz que quando ele era da idade de 12 anos, trabalhando na roça, na lavoura com o pai, começou a ter dor de cabeça, o menino veio para casa e morreu. A Bíblia diz que aquela mulher vai pegar ali o jumento, a mula, para quê? Para ir até o profeta. Só que nesse caminho, eu falando dentro do mercado isso, só que nesse caminho, alguém veio e perguntou para ela assim: tá tudo bem? E a mulher com a casa dela, com a criança morta dentro de casa, disse: vai tudo bem. Ei, você pode passar o que você está passando, creia que tem um Deus que pode mudar o cenário. Você pode passar o que você está passando, creia que tem um Deus que pode fazer como esse homem. É 40 anos sofrendo, mas de repente chegou ali um homem de Deus e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Tomou ele pela mão direita e colocou ele de pé. Colocou ele de pé. Ei, pregador, e aí, o que aconteceu? Fala para mim. A Bíblia vai dizer que quando, aqui no verso 8 aqui, ó, 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Ele entrou na igreja. Tem pessoas que recebem o milagre e viram as costas para Deus. A Bíblia diz que tinha 10 leprosos, dos 10 leprosos, quantos voltou de Acunha? Apenas um voltou. 10 pessoas curadas, 10 pessoas que receberam o milagre, só um voltou para dar glória a Deus. Ei, se tem um pecado, se tem algo que a pessoa pode fazer que não tem desculpa de maneira nenhuma, é ingratidão. Esse homem, muito pelo contrário, Jesus mudou a minha vida após 40 anos sofrendo. Eu estou na casa louvando, saltando, glorificando a Deus. Abre o teu coração para esta palavra nessa noite. É necessário adorar a Deus porque Ele tem feito tantas coisas sobre mim, sobre a tua vida. Tem tanta coisa preparada para você. Ei, pregador, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Evangelista, você fala isso porque você não sabe como está a minha vida. Quem sabe você pode estar chorando. Quem sabe você pode estar se lamentando.
Quem sabe você pode estar passando o que você está passando, mas não deixa de crer naquilo que Deus pode fazer. Por quê, pregador? Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. A Bíblia diz em Eclesiastes: assim como você não sabe o caminho do vento, nem como os ossos se formam dentro do ventre daquela que está grávida, assim você não sabe das coisas de Deus que faz todas as coisas. Ei, o que Deus tem para você é infinitamente maior. Aquele homem entrou no templo exaltando, glorificando a Deus, e ali teve o que? Teve pavor. Teve pavor, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, mas era ele que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Ei, uma coisa séria, na caminhada, você está dentro de um processo, passando algo ruim na sua vida. Sim, as pessoas veem. Sim, as pessoas contemplam o que você está passando. Sim, as pessoas veem a sua dor e talvez dizem é pecado. As pessoas veem o que você está passando, diz plantou e você está colhendo. As pessoas veem a situação que você está vivendo e diz assim: é isso, assado, te julga, não sabe como está o tempo do seu interior. Você nessa prova, você nessa situação. Mas com esse texto eu olho e vejo que as mesmas pessoas que, quem sabe, na hora de entrar no templo, viravam as costas para aquele homem naquela situação e diziam: esse daí é um maldito, esse daí está passando por isso, porque a mãe pecou, porque ele pecou, porque o pai pecou, porque alguém errou. As mesmas pessoas que viraram as costas para ele ficaram cheias de assombro, viram aquele homem coxo andando perfeitamente curado e liberto. Pregador, o que você quer dizer? Qual é a palavra para o meu coração? As pessoas que veem você nessa situação que você está passando vai ter que ver o milagre que este Deus vai fazer na tua vida. Elas vão ter que ver. Elas vão ter que ver. Tem um louvor que tantas vezes é criticado, até eu muitas das vezes critico, mas é verdade. Aquele louvor, o sabor de mel. As pessoas vão ter que ver. Nesse texto aqui, as pessoas que viraram as costas, que viram naquela situação, tiveram que ver ele cantando o hino da vitória, tiveram que ver o milagre na história dele. Ei, esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é grande. Todo milagre tem motivo, você sabia disso? Tem. Todo milagre tem motivo. Deus não faz milagre à toa de agulha, Ele nunca fez um milagre à toa. Tem um ditado no mundo assim que diz assim: não dá ponto sem nó. Essa pessoa não dá ponto sem nó. Deus é da mesma maneira. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. A Bíblia diz lá em Isaías que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Deus ordenou acontecer não volta vazio sem fazer aquilo que lhe apraz. Assim como a chuva, assim como a neve desce, não volta sem fazer aquilo para qual foi enviada. Por que você fala isso, pregador? Porque o fato desse homem ser curado, o fato desse homem receber o milagre após 40 anos, foi o desencadear da oportunidade de Pedro e João começar a pregar e falar de Jesus para aquele povo. Foi o desencadear. O que você quer falar com isso, pregador? Qual é a palavra? O milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser o desencadear para dentro da tua casa, para aquele lugar que você vai trabalhar, para aquele lugar que você andava sem dizer: olha, eu creio em um Jesus que fez na minha vida, eu creio em um Jesus que pode também fazer na tua. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer conhecer esse Jesus e vão querer também conhecer o poder dele, o que ele pode fazer. O milagre desencadeia outros milagres. O milagre faz mais coisas acontecer. Todo milagre tem propósito. Você já pensou, você na luta que você está passando, você chegando lá dentro da tua família, aquelas pessoas que você contou que estava passando e não pôde fazer nada para te ajudar, e dizer para elas: olha, eu fui para a igreja, eu fui orar, eu fui ouvir a palavra, eu fiz campanha, eu busquei a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu recebi o meu milagre. Deus entrou na minha casa. Você já pensou? As pessoas vão ter que ver que existe um Deus que realmente opera. Quando você vem para a casa do Senhor, muitas das vezes você é tão criticado. Muitas das vezes alguém fala assim: você está indo lá para dar dinheiro para pastor. Alguém vai falar assim: você está indo lá perder tempo, porque eles não contam. É que num culto, quem sabe, como no dia de hoje, poucas pessoas, Jesus faz milagre. Eu quero acabar essa mensagem
eu te contar um testemunho que eu tive no início da caminhada. Lembra, Diácono Will? Nós foi lá no salão de Tapinas e foi começar a fazer culto, eu, o evangelista, lembra? Tinha culto que nós saímos de Itápolis para lá e tem uma pessoa. Tinha culto que nós saímos de Itápolis para ter duas, para ter três. Um desses cultos eu ia pregar. O evangelista dirigindo o culto começou a cantar nesta noite, feliz para passar para mim. E ali, naquele momento, em cima do altar, o Senhor me deu uma visão de uma igreja bem pequenininha dentro de uma favela. E nessa igreja bem pequenininha dentro de uma favela, estava uma pastora dirigindo o culto, o pastor sentado, um obreiro na porta, e entrava uma mulher com câncer. E o Espírito de Deus me mostrava naquela visão, naquele culto, com 4 pessoas, aquela mulher sendo curada de um câncer. Ei, nunca foi quantidade, foi qualidade. Pode ter poucas pessoas, mas se o seu coração está voltado para Deus, Ele faz milagre nesta noite. Que multiplicou pão e peixe para a multidão de mais de 15 mil. É o Jesus que entrou lá em Samaria para pregar para uma mulher adúltera, uma mulher que estava no 5º casamento. O mesmo Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus que quando desceu do monte tinha uma multidão esperando Ele. É o Jesus que vai atravessar uma tempestade, vai atravessar o mar, vai chegar na terra dos Gadarenos para ganhar uma. Ei, nunca foi quantidade e sim qualidade. O mesmo Jesus que pregava com multidões chegou lá no tanque de Betesda e chegou um homem paralítico. E chegou um homem paralítico ali e curou ele. No meio da multidão. Volta o teu coração para esse Deus nessa noite. Volta o teu coração para esse Deus nessa noite, que Ele pode e vai mudar a sua história. Ele pode. Ele pode. Ele mudou a história desse homem coxo. 40 anos coxo, mas agora liberta. Ele mudou de história de Maria Madalena. Era uma mulher que tinha 7 demônios, mas foi a discípula que foi até o final como mestre. Ele muda a tua história. Independente do que você está passando, que você passou, creia, este Deus é maior. Se você crê, glorifique o nome do Senhor.